Graça e paz, amados, família linda, pescadores de almas. Queridos, hoje nós vamos falar de algo muito pertinente no dia a dia do ser humano, né? Porque a pergunta é como nós começamos o nosso dia? Você lembra de manhã orar ao Senhor? Qual a sua primeira atitude assim que você levanta? Você agradece a Deus? Você consegue colocar no seu coração esperança? Ou você vê coisas que vão desestabilizar a sua vontade, o seu domínio? Pois é, quando nós saímos de casa, quando nós acordamos sem colocar a nossa vida nas mãos do Senhor, o que nos arrasta, o que nos domina, são realmente a vontade do mundo. Nós vamos ver alguma palavra muito interessante que diz aqui em Tiago, porque muitas vezes nós estamos vendo aí consequências em coisas que poderiam ser evitadas, brigas, tragédias, em coisas que poderiam ter sido evitadas se todo mundo começasse enaltecendo a Deus e colocando Ele em primeiro lugar na sua vida. Mas infelizmente não é isso que acontece. Vamos para Tiago capítulo 1, diz assim a partir do versículo 19: Meus amados irmãos, tenham isto em mente, sejam todos prontos para ouvir, atenção, tardios para falar e tardios para irar-se, para se irritar. Tem pessoas que não dão esse tempo. Estar pronto para ouvir. Quem é que está pronto para ouvir? Tem pessoas que nem conseguem ter um diálogo. Mas uma pessoa começa a falar, ainda que a pessoa esteja se alimentando, fala com a boca cheia e tal. É aquela ansiedade e não existe nenhum tempo para um diálogo, para ouvir e falar. Ouvir e falar. Mas não, existe um monólogo e não um diálogo. Então aqui Tiago diz assim, ó, estejam prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Porque qualquer situação, quando você está pronto para ouvir, você se prepara para dar uma resposta sem aquela fúria, mas desestabilizando o que está do outro lado. A pessoa que não tem um domínio, a pessoa que não tem um interesse, a pessoa que não conhece a palavra, ela não vai entender. Mas quando você entende e dá esse tempo pronto para ouvir, você então vai estar pronto para falar e vai estar pronto para dominar a sua ira. E continua falando assim, ó, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, livrem-se de toda a impureza moral e da maldade que prevalece e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvar, atenção, a vida de vocês. Muitas pessoas têm a vida ceifada. Muitos casais se matam um ao outro dentro da casa, apenas por algumas palavras ríspidas, mas as poucas palavras vão fazer um tremendo buraco, um tremendo, barulho, uma tremenda consequência. Infelizmente, esse barulho, esse buraco que fica no coração, esse buraco que fica trazendo mágoas e rancores e coisas passadas, vão levar muitas das vezes à morte. Há coisas que a gente pensa, poxa, mas começou de uma coisa tão simples. Pois é, mas a nossa língua e a nossa palavra têm força. Aí eu pergunto, quantas vezes nós estamos pensando nas coisas que são do alto? O que você mais pensa? Nas coisas do alto ou nas coisas terrenas? Então, querido, aquilo que você mais pensa vai ser o seu Deus. Aquilo que você mais pensa vai ser o atrativo da sua mente. Se você não acorda louvando ao Senhor, orando ao Senhor verdadeiramente, tirando um tempo para orar ao Senhor, mas se você acorda já na vibe e na adrenalina de um mundo que já está de cabeça para baixo, você com certeza não vai ser uma pessoa controlada nem você mesmo. E é por isso que quando a gente faz uma estatística aí, né, até os medicamentos, né, os calmantes, tudo aí tem sido aumentado, e empresas faturando, e as pessoas, por não buscarem a Deus, sofrendo. Então que essa palavra possa ficar no nosso coração. Deus não quer robôs, mas ele explica aqui, ele quer pessoas que primeiro estejam abertas para um diálogo. Segundo, você ouvir para depois você falar. E é por isso que até no simples trânsito, né? Uma pessoa vem aí distraidamente, de repente dá uma fechada sem querer, de repente dá uma freada brusca, eu não sei. É um motivo exatamente para outro motorista, né? Ou um motociclista, não sei, desce de um carro ou de uma moto já armado ou com uma faca, e aí vem consequências em pessoas que nunca tiveram aí uma ficha criminal.
Então que nós possamos ter cuidado. Essa é uma palavra que nos chama, eu e você, para que nós possamos ter o autodomínio, um domínio próprio, tá? Sei que é difícil, claro, mas quando você está preparado, quando você levanta, entregando seu corpo ao seu espírito, ao Senhor, quando você começa o dia se alimentando das coisas do alto e não das coisas terrenas, colocando seus olhos em Cristo e não seus olhos na maldade, certamente você vai ser uma pessoa transformada. Por quê? Porque você vive num mundo que está de cabeça para baixo, mas você fala, não, eu quero fazer a diferença na minha família, eu quero levar uma palavra boa no mundo que já não tem esperança, eu quero levar para a minha vida, para o meu espírito, uma palavra que vai me autoanimar, me levantar e principalmente trazer esperança para aqueles que estão em minha volta. Fique com esta palavra, que Deus te abençoe e te guarde. Passe a monitorar melhor o seu amanhecer, o seu acordar. Você já agradeceu a Deus pela sua vida? Ou você apenas está murmurando? Isso apenas é um fator do seu dia ser um bom dia, ou então um dia realmente apenas como mais um dia, esperando apenas coisas negativas e não com fé, esperando em Deus, para que as coisas melhorem. Que Deus abençoe a todos, graça e paz, família linda, pescadores de almas.